Descubra o encanto do Porto, roteiro imperdível para 2, 3, 4 ou 5 dias. O Porto, capital do norte de Portugal, ostenta o título de vice-campeã em número de turistas, ficando somente atrás da capital Lisboa. Essa cidade encantadora possui um charme único, com nevoeiros matinais, deslumbrantes entardeceres nas margens do Rio Douro e ruas coloridas, onde casas azulejadas tornam cada passeio pelo centro histórico ainda mais prazeroso. Dotada de uma energia vibrante, o Porto está constantemente se modernizando e já abriga inúmeras lojas de design, museus de arte moderna e restaurantes premiados. As opções gastronômicas são variadas, com destaque para os frutos do mar e pratos típicos do norte português, sempre acompanhados por um excelente vinho do Porto. Roteiro no Porto. Quantos dias ficar? Se você ainda não planejou o seu itinerário de viagem em Portugal e está indeciso sobre quantos dias ficar no Porto, vamos analisar essa questão com mais detalhes. Em minha opinião, passar menos de 2 dias no Porto é muito pouco tempo, considerando que a cidade é incrível, repleta de história e possui um clima extremamente agradável durante todo o ano. Por outro lado, o Porto não é tão extenso como a maioria das grandes cidades europeias, o que significa que em 4 dias você pode realizar muitas atividades. Claro, quanto mais tempo disponível, melhor. Assim, seguindo um roteiro de 4 ou mais dias, você terá a oportunidade de explorar não apenas as principais atrações do Porto, mas também incluir uma visita rápida a uma das cidades vizinhas, como Braga, Guimarães, Aveiro, Viana do Castelo, Coimbra ou ao Vale do Douro, que é uma importante região vinícola portuguesa. Levando tudo isso em consideração, gostaria de propor um roteiro para 2, 3, 4 ou mais dias no Porto. Entretanto, fique à vontade para adaptá-lo conforme suas preferências e disponibilidade de tempo na cidade. Chegando no Porto, opções de transporte do aeroporto ao centro ou ao seu hotel. Partindo do Brasil, há voos diários das principais capitais brasileiras com destino ao Porto, alguns diretos, outros com conexão em Lisboa. A TAP é a principal companhia aérea que opera o trecho. O aeroporto Francisco Sá Carneiro está localizado na Grande Porto, a cerca de 11 quilômetros da região central. E são muitas as formas de ir do aeroporto do Porto ao centro da cidade. A mais fácil e econômica, sem dúvida, é usando o metrô. Além de mais econômico e relativamente ágil. O percurso do aeroporto ao centro não costuma levar mais de 20 ou 30 minutos. A linha E, Violeta, segue para estações bem centrais da zona turística, como Bolhão, Trindade e 24 de Agosto. Veja no Google Maps a estação mais próxima do seu hotel ou outro local que queira ir na cidade. Ao sair do desembarque, basta seguir as placas de sinalização que te levarão até o local da compra dos bilhetes do metrô. Se você não tiver, será preciso comprar um cartão andante. Nas próximas vezes que andar de metrô ou elétrico, ou VLT ou tram, durante sua estadia, você já terá o cartão e não precisará mais pagar por ele. Dentro da cidade, a tarifa é mais baixa, já que você paga por distâncias entre as zonas. Comprar os bilhetes na máquina automática é bem fácil. Ela irá perguntar se você tem ou não o cartão andante e depois até qual estação você irá. Use a tabela ao lado da máquina para descobrir a sua zona de destino e agora basta informá-la na tela. Elas aceitam notas e moedas de euro. Veja no nosso canal o vídeo onde explicamos em mais detalhes como se deslocar do aeroporto para o centro da cidade do Porto, ou como utilizar outro meio de transporte. Agora que você já decidiu como chegar e onde se hospedar, é hora de planejar seu roteiro no Porto. Prepare-se para uma experiência inesquecível nesta cidade e arredores e aproveite ao máximo cada momento dessa jornada. Dia 1. Explorando a Rua de Santa Catarina, Centro Histórico e Ribeira. Planejar uma visita de 2, 3 ou mais dias no Porto é uma tarefa versátil e emocionante. Para o primeiro dia, sugerimos concentrar-se nas principais atrações da cidade. Comece o dia cedo na Rua de Santa Catarina, a principal via comercial com diversas opções de lojas para compras, padarias e restaurantes. Não deixe de conferir o Majestic Café, uma joia arquitetônica considerada um dos cafés mais bonitos do mundo.
A rua está situada em uma parte mais alta da cidade, mas em poucos minutos você pode descer em direção à Avenida dos Aliados apreciando os edifícios históricos e a majestosa Câmara Municipal, que conta a história do porto. Em seguida, dirija-se à estação de comboio São Bento, onde você encontrará um salão de entrada que é uma verdadeira obra de arte portuguesa. Ao sair da estação, aviste a impressionante Sé do Porto, um local que também merece uma visita devido à sua rica história. Prepare-se para um momento memorável ao seguir para a parte superior da Ponte Dom Luís I, após explorar o centro histórico. A partir desse ponto, você poderá apreciar uma vista deslumbrante do Rio Douro, da Ribeira e de parte da cidade. No entanto, saiba que o desafio vem a seguir: descer até a Ribeira. Você pode optar pelas escadas das pitorescas ruas ao lado ou experimentar o elevador. Ao chegar à Ribeira, permita-se desfrutar ao máximo das margens do Douro. Considere fazer um passeio de barco, degustar um bom vinho ou experimentar uma cerveja local, conhecida como Fino, enquanto aprecia os restaurantes ao redor. Essa é uma maneira maravilhosa de encerrar o seu primeiro dia inesquecível no Porto. Dia 2. Explorando a Torre dos Clérigos, Livraria Lelo, Jardim do Morro e Galerias de Paris. No segundo dia do seu roteiro no Porto, comece sua jornada na icônica Torre dos Clérigos, um símbolo da cidade. Se o dia estiver chuvoso ou nublado, considere a possibilidade de adiar a subida, mas, se o clima permitir, a vista lá de cima é magnífica. Ao lado da torre, encontra-se a base, um jardim suspenso sobre algumas lojas, com agradável atmosfera e um bar. É um espaço incrível para fazer um piquenique e tirar várias fotos memoráveis. Em seguida, atravesse a rua e visite a famosa Livraria Lelo, conhecida mundialmente. Embora possa haver fila de espera, para os amantes dos livros, é uma experiência única e vale a pena conhecer esse lugar encantador. Continuando entre a Torre dos Clérigos e a Livraria Lelo, há várias atrações a conferir. Entre elas estão o prédio da Reitoria da Universidade do Porto e a Igreja do Carmo, adornada com uma linda parede de azulejos. Não deixe de explorar também o Jardim de João Chagas, também conhecido como Jardim da Cordoaria, com seus bares e restaurantes acolhedores. Conforme o dia avança, é hora de visitar o Jardim do Morro, localizado após a Ponte Dom Luís I, que conecta Porto à Vila Nova de Gaia. Você pode atravessar a pé pela ponte ou pegar o metrô para chegar lá. Esse jardim é um lugar incrível para apreciar uma vista panorâmica da cidade do Porto e do pôr do sol. De fato, é uma paisagem impressionante que poucos lugares na Europa podem igualar. Muitas pessoas levam vinho, sentam-se e passam horas contemplando a beleza do local. Para encerrar o dia de maneira agradável, visite as Galerias de Paris, uma rua próxima à região que você explorou anteriormente. Nesse local, você encontrará uma diversidade de bares, restaurantes e casas noturnas. Independentemente da sua escolha, terá à disposição as melhores opções para aproveitar uma noite memorável no Porto. Dia 3. Descobrindo o Palácio de Cristal, Matosinhos e as Caves de Vinho do Porto. Para os que decidiram estender sua estadia no Porto, o terceiro dia de roteiro pode ser inspirado pela beleza dos jardins do Palácio de Cristal. Embora não haja mais um palácio no local, ainda vale a pena visitá-lo. Em certas épocas do ano, eventos como a Feira do Livro e festivais de música ou cerveja acontecem ali. Explore o lugar e desfrute da vista incrível das 3 pontes que conectam Porto e Gaia. Em seguida, parta para Matosinhos, a praia mais famosa do Porto. Você pode pegar o metrô, mas eu recomendo a linha de ônibus que segue ao longo do rio, passando pela foz, onde o rio e o oceano se encontram. Embora seja possível fazer o trajeto a pé, é uma caminhada de alguns quilômetros. Ao chegar em Matosinhos, você encontrará o Castelo do Queijo na entrada, com uma entrada acessível que proporciona uma vista espetacular. O jardim da cidade também está lá, mas é grande o suficiente para se distanciar da praia. Apesar de não possuir uma extensa faixa de areia, Matosinhos é ideal para um passeio tranquilo e para aproveitar os seus restaurantes. Claro que, em um belo dia de verão, você pode desfrutar da praia e do sol. Nesse caso,
esqueça as outras atrações e aproveite o dia na praia com tranquilidade. Outra opção, caso não seja muito fã de praia ou queira fazer uma visita rápida a Matosinhos, é conhecer as caves de vinho do Porto. Embora as mais famosas fiquem em Vila Nova de Gaia, a região é praticamente uma só. A dica é atravessar para o Cais de Gaia e escolher a cave que mais lhe chama a atenção. Lembre-se de verificar se todas as caves estão abertas durante o ano inteiro, pois a disponibilidade pode variar de acordo com a época da sua visita ao Porto. Independentemente disso, você terá a oportunidade de fazer degustações de vinhos que o farão lembrar dessa cidade para sempre. Dia 4. Bate-volta do Porto, Aveiro, a Veneza Portuguesa, 74 km. Reservar um dia para um bate-volta em Aveiro durante o seu roteiro de 2, 3 ou 4 dias no Porto é simplesmente imperdível. Esta bela cidade, conhecida como a Veneza Portuguesa, certamente encantará os seus olhos. Para chegar a Aveiro, basta pegar um comboio, trem, na estação São Bento. Os trens partem regularmente, portanto, não é necessário comprar a passagem com antecedência. O bilhete de ida e volta custa entre 7 e 8 euros, e a viagem tem uma duração aproximada de 1 hora. Ao chegar em Aveiro, você encontrará um centro histórico repleto de encantos, um verdadeiro shopping a céu aberto, canais com passeios de barco, restaurantes acolhedores e muito mais. A cidade possui uma rica expressão cultural, visível nas belas pinturas nas paredes, na conservação dos prédios históricos e nas lojas de antiguidades que salpicam suas ruas. A gastronomia de Aveiro também é uma atração à parte. Experimente as sardinhas, os ovos moles e o sal, que são especialidades locais. Os restaurantes que ficam nas ruas próximas à Avenida Central, junto ao canal, oferecem uma ótima seleção de frutos do mar. Não deixe de aproveitar essa oportunidade para saborear as delícias da culinária local. Aveiro é uma cidade cheia de encantos e sabores, e certamente será uma experiência inesquecível em seu roteiro pelo Porto. Aproveite o dia explorando suas belezas e riquezas culturais antes de retornar à cidade do Porto. Quanto ao deslocamento na cidade, não se preocupe, é possível fazer tudo a pé durante o roteiro de um dia em Aveiro. O centro é todo conectado entre a rua principal, o mercado de peixe, restaurantes e outras atrações. Até mesmo as famosas Salinas de Aveiro podem ser visitadas a pé, mas você vai precisar caminhar um pouco. Além disso, também há transporte público na cidade, ônibus, mas você provavelmente só utilizará se for a pontos mais distantes, como a Costa Nova. Uma outra opção legal é alugar uma bicicleta e pedalar pela cidade, de graça. Em Aveiro existe a Buga, bicicleta de utilização gratuita de Aveiro. Para usá-la, basta ir até a loja Buga do Mercado Manuel Firmino com um documento de identificação e retirar a sua. Dia 5, bate-volta do Porto, Guimarães, 55 km. Guimarães é uma cidade histórica no norte de Portugal de grande importância, considerada berço do nascimento do país. Caminhar pelas ruas do centro histórico de Guimarães é como estar em museu a céu aberto. A cidade é repleta de importantes monumentos arquitetônicos, com destaque para o imponente Castelo de Guimarães. A cidade de Guimarães é considerada uma ótima opção de bate-volta a partir da cidade do Porto. A maior parte dos pontos turísticos de Guimarães estão concentrados no centro histórico, sendo possível visitar caminhando. A cidade é reconhecida como o berço de Portugal, sendo que já existia antes mesmo da fundação do país. Durante o século X, grande parte da Península Ibérica estava tomada pelos mouros. Com isso, os cristãos refugiaram-se no local onde hoje fica a cidade de Guimarães. Foi Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, morador da cidade, que iniciou as batalhas pela independência. Foi por volta de 1128 que aconteceram os principais acontecimentos políticos e militares, que resultaram na independência de Portugal. Guimarães fica a 55 quilômetros a nordeste da cidade do Porto. Geralmente os turistas fazem um bate e volta a partir do Porto ou passam a noite em Guimarães e seguem depois para Braga. A opção de trens,
Comboios, entre Porto e Guimarães com saídas das estações São Bento ou Campanha, quase que de hora em hora, a partir das 6h20. A viagem tem várias paradas e duração de cerca de 1h15. Para quem já está viajando de carro alugado ou pretende alugar um em Porto, o acesso é pela Rodovia 3. A viagem dura cerca de 1 hora e há pedágios no caminho. Em Guimarães, estacione atrás do castelo, pois no centro histórico é difícil conseguir. Estar de carro é uma boa opção para quem quer estender o roteiro para outros destinos, como Braga, Amarante e Vale do Douro. Roteiro Porto, Lisboa. A maioria dos roteiros de viagem para Portugal inclui as duas principais cidades do país. Anualmente, milhares de turistas percorrem o trajeto entre Lisboa e Porto. Independente se você está em Lisboa ou na cidade do Porto, você pode fazer este roteiro Porto, Lisboa ou vice-versa. Caso você tenha chegado ao Porto antes e já tenha concluído o roteiro planejado, sugerimos que visite nosso canal para conferir o vídeo sobre o roteiro de Lisboa e cidades próximas, como Sintra e Cascais. Lá você encontrará mais dicas e informações para aproveitar ao máximo a sua viagem por esses encantadores destinos. Para viajar entre as cidades do Porto e Lisboa, existem várias opções de transporte disponíveis, que podem ser escolhidas de acordo com as suas preferências e necessidades. Se você está sem carro, deseja evitar os custos elevados de avião e as longas viagens de ônibus, a forma mais conveniente de percorrer o trajeto entre as duas cidades mais importantes de Portugal é utilizando o trem, ou como é conhecido em Portugal, o comboio. Planejar com antecedência faz toda a diferença, especialmente no preço das passagens. Os trens fazem o trajeto direto entre as estações Lisboa, Oriente, Lisboa, Santa Apolónia ou Lisboa, entre Campos e o Porto, Campanha. Existem 3 tipos de trem disponíveis: Alfa Pendular, AP, que é o mais rápido com menos paradas, Coimbra, Aveiro e Vila Nova de Gaia, mas também o mais caro, com uma viagem de 2h50, Intercidades, IC, com 10 paradas e uma viagem um pouco mais longa, de 3h15, Intercidades, Regional, Urbano, IC-RU, que tem mais de 30 paradas e 3 interligações, sendo mais barato, mas não recomendado se o destino for Porto ou Lisboa, pois a viagem pode levar mais de 5 horas. Os trens portugueses oferecem a opção de viajar na primeira ou segunda classe. É importante ressaltar que é perfeitamente confortável e seguro viajar na segunda classe, e ainda permite economizar um pouco de dinheiro. Os horários dos trens entre Lisboa e Porto ou vice-versa variam ao longo da semana, com mais opções nos dias úteis. Normalmente, os trens partem de Lisboa ou do Porto com frequência de aproximadamente 1 hora a 1h30. Para obter a tabela completa de horários, é recomendável programar-se e verificar no site oficial dos Comboios de Portugal. Os preços das passagens entre Porto e Lisboa variam de €25 a €50 na data da edição deste vídeo, dependendo da classe e do tipo de trem escolhido. É fundamental comprar com antecedência, pelo menos 5 dias, diretamente no site dos Comboios de Portugal, para aproveitar promoções como o bilhete promo que oferece descontos de cerca de 40%. No entanto, é importante destacar que os bilhetes comprados com promoção são revalidáveis, mas não são reembolsáveis. Além de comprar os bilhetes online no site dos Comboios de Portugal, é possível adquiri-los diretamente na bilheteria ou nas máquinas de autoatendimento das estações de trem. No dia da viagem, é recomendável chegar à plataforma com pelo menos 10 minutos de antecedência, tendo em mãos o bilhete comprado previamente. Durante a viagem, os bilhetes serão conferidos dentro do trem, garantindo uma viagem tranquila e organizada. Uma comodidade, principalmente se você viajará por outros destinos de Portugal, é fazer o download do app do Comboios de Portugal e acessar tudo pelo seu celular. Olá, queridos viajantes! Chegamos ao fim deste emocionante vídeo, repleto de dicas e informações valiosas. Espero que tenham desfrutado desse conteúdo tanto quanto eu gostei de compartilhá-lo com vocês. Se você é apaixonado por explorar novos destinos, conhecer diferentes culturas e desbravar o mundo, este é o lugar certo para estar.
Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas aventuras que estão por vir. Aqui, vamos continuar explorando juntos os segredos dos aeroportos, as melhores dicas de viagem, os destinos mais incríveis e tudo que envolve essa jornada maravilhosa de conhecer o mundo. Vamos interagir! Compartilhe suas experiências de viagem, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Afinal, essa comunidade é formada por viajantes curiosos e ávidos por novidades. Agradeço imensamente por fazerem parte dessa incrível jornada comigo. Vocês são a energia que impulsiona cada vídeo, e cada curtir, cada compartilhamento e cada inscrição nos inspira a continuar explorando o universo das viagens. Lembrem-se, o mundo está repleto de maravilhas esperando para serem descobertas. Então, coloquem suas asas de viajante e vamos juntos embarcar nas próximas aventuras. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima viagem.